Fala, querido artista e munícipe de Barueri e também de todo o Brasil, muito bem-vindos ao nosso ciclo de palestras Vivendo de Arte. Um ciclo, uma série de 7 palestras aí sobre como se tornar um artista visual, mais relevante, desejado e lucrativo, tá bom? Essa é uma iniciativa dos núcleos culturais aí da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri, servindo como um esquenta aí para trazer a notícia para vocês aí da nossa Praça das Artes, que será lançada e inaugurada ano que vem. E aí, nesse semestre, a gente já está fazendo este esquenta. Muito bem-vindo aí ao nosso ciclo de palestras Vivendo de Arte. E aí, para quem que é, então, Bruno, para quem que é este ciclo de palestras? Bom, vamos lá, galera. Esse ciclo de palestras é para os artistas dos polos culturais, dos polos artísticos de Barueri. Você que é artista, munícipe aí de Barueri, faz aula de arte, é atendido por uma das nossas estações culturais e quer profissionalizar a sua carreira artística, este ciclo de palestras é para você. Para os artistas em geral que buscam se profissionalizar, aos artistas em geral aí do Brasil também que buscam se profissionalizar, este ciclo de palestras é para vocês também. E também aos artistas em geral aí que desejam mais reconhecimento e resultados em suas carreiras artísticas, muito bem-vindos. O ciclo de palestras Vivendo de Arte é para vocês também. Tá bom, gente? Então, muito legal. Vamos lá. Então, são 7 palestras. Então, eu vou passar rapidinho aqui pelo tema de cada uma das palestras, para vocês se programarem, para estarem presentes aí, para participarem. Então, a primeira hoje é como criar e desenvolver também, evoluir a sua identidade artística. Palestra número 2, e está acontecendo hoje, dia 20/9, aí, 7h30, no canal do YouTube aí da Cultura de Barueri, tá bom? Todas as palestras serão lançadas ali no canal da Cultura de Barueri, segundas-feiras, às 7h30 da noite. Então, primeira, hoje, como criar a sua identidade artística e desenvolvê-la também. Segunda palestra, criando um Instagram artístico e magnético. É muito importante você saber disso. Vai acontecer no dia 27/9. Terceira, o funil de vendas de obra de arte, que é o caminho que 100% que as pessoas que compram obra de arte percorrem. Então você precisa saber disso também. Vai ao ar no dia 4 de outubro, aí às 7h30. Palestra número 4, mentalidade do artista vencedor. Com a mentalidade certa, você chega aonde você quiser na sua vida, principalmente na sua carreira artística. Vamos falar disso daí. Palestra número 5, como precificar as suas obras de arte, uma das maiores dores dos artistas visuais e dos artistas em geral. Palestra número 6, o novo mercado de arte e galerias de arte. 5 e 6 no dia 22, vou te explicar aqui o porquê. E negociação de obra de arte, fechando aí a nossa 7ª palestra no dia 25 de outubro, às 7h30, no canal da Cultura aí de Barueri. Ao todo são 7 palestras, 7 verdadeiras masterclasses, aulas magna, ensinando você como ser um artista mais relevante, mais desejado e mais lucrativo. Tá bom, gente? Então, eu vou apresentar essas palestras para você. Eu sou Bruno Portela. E quem é Bruno Portela? Pois bem, sou artista plástico há mais de 17 anos. Vivo da minha arte, vivo muito bem da minha carreira artística. Sou bicampeão do Art Battle Amsterdã, bicampeão do Art Battle Lounge Brasil. Tenho livros publicados. Também estou em exposição permanente aí no Memorial da América Latina com 3 obras. Legal, sou muito feliz por causa disso, né? E há 3 anos, de 3 anos para cá, comecei a mentorar também artistas plásticos, ajudá-los ali, artistas plásticos e visuais, ajudá-los nas suas carreiras
artísticas, tá? Então, mentor artístico, sou formado em comunicação, sou bacharel em comunicação, então isso é muito importante. No último ano, recebi um dos convites mais importantes da minha carreira, que é ser o coordenador do Núcleo de Artes Visuais de Barueri. Estou muito honrado com esse convite, aceitei, estou aqui, tá bom? Então, muito obrigado aí, Barueri, e muito obrigado a todos vocês artistas por me deixar ajudar um pouco mais vocês aí na carreira artística de todos vocês, ok? Então, juntando tudo isso que eu falei para vocês e juntando a intenção da Praça das Artes, que é uma profissionalização artística, a gente começa com essa pergunta: como viver de arte? Como viver de arte? Como é possível? É muito possível, só falta a gente saber qual caminho trilhar. Eu estou aqui para mostrar isso para vocês. Então, 3 pilares principais aí de como viver de arte. Produzir arte relevante, produzir arte que faça sentido, faça diferença. Então, produção. Levar a sua arte para o maior número possível de pessoas, não é mesmo? Para transformar aí a sociedade e também atrair possíveis investidores. Então, produzir, levar essa arte para o maior número possível de pessoas e saber precificar e monetizar essa parte, tá bom? Gente, estou falando de monetização, estou falando de venda de obra de arte. A arte, na verdade, não é venda, tá? A arte, na verdade, ela é feita para você entregar um mundo melhor do que aquele que você encontrou. Como que você vai fazer isso? Atingindo as massas, atingindo o maior número possível de pessoas, as massas, tá? Geralmente também pessoas que às vezes não têm dinheiro para comprar arte, mas precisam de arte, e justamente com essa arte você consegue transformar as massas e entregar um mundo melhor do que aquele que você recebeu. Como que você faz isso? Isso necessita investimento, né? Para você levar uma exposição até tal lugar, ou então fazer uma intervenção artística, ou então um espetáculo, ou então tal coisa ali em tal lugar, necessita investimento. E este investimento vai vir de parte aí dos lucros das suas vendas de obra de arte para quem pode pagar e necessita tanto quanto, ok? Então, é isso, viver de arte. Você, como é um ser humano aí que vive neste mundo aí capitalista, que troca as coisas por dinheiro, você necessita dessa parte também para viver de arte. Então, esses são os 3 pilares e eu vou passar por esses 3 pilares justamente nos nossos 7 temas. Olha ali, como criar identidade artística, arte relevante. Criando um Instagram artístico e magnético, levando, né, a sua mensagem para o maior número possível de pessoas e atraindo aí essas pessoas. O funil de vendas de obra de arte, você vai entender como que funciona essa parte. Essa aula é uma das mais importantes. Mentalidade, nós trabalharemos aqui a sua mentalidade. Ativaremos aí chavinhas na sua cabeça, abriremos portas onde antes só havia obstáculos e você vai entender o porquê disso e vai achar muito legal, tá? Como precificar a sua obra de arte, uma das maiores dores dos artistas, o novo mercado de arte. Eu preciso falar sobre isso com vocês, porque o novo mercado de arte deu todas as ferramentas para o seu sucesso para você, estão todas na sua mão. A gente vai falar disso e como utilizá-las, ok? E negociação de obra de arte, tá? Que é aquela parte quando você faz tudo certo e a pessoa vem, o investidor vem e você precisa negociar. E o mais importante aqui é saber que negociação não é empurrar a sua obra de arte para outra pessoa, mas sim ajudá-la a atingir os objetivos dela através da sua arte. Quando isso acontece, o preço não importa, o preço é irrelevante. Legal, né? Então, show de bola, vamos lá começar para a nossa... Eu dei essa introdução maior aqui na nossa primeira palestra, para você entender o contexto de tudo. Bora para o conteúdo da primeira aula, da primeira masterclass, da nossa primeira palestra. E o primeiro conteúdo é isso, sobre arte, criar arte relevante. Tá? Ser artista, né, ter uma profissão de ponta. Profissão de ponta exige maturidade, exige relevância, exige qualidade. Ok? Por isso a gente vai começar por esse ponto aí, como criar e evoluir a sua identidade artística.
Por que é importante isso? Você desenvolver a sua identidade artística. Por que isso é importante? Primeiro, porque isso traz originalidade para a sua produção artística, para suas obras de arte. Ao desenvolver uma identidade sua, e é sua, você também imprime exclusividade, valor, tá? Algo que só tem com você. Então, originalidade, exclusividade. E assim, para o artista profissional que produz com consistência, produz todos os dias, a identidade dele acaba brotando naturalmente, porque ele já tem os elementos para criar essa identidade. Como que ela vai aparecer? Através da produção. Então, até porque ela também surge naturalmente e traz todos esses elementos como exclusividade, originalidade, valor, tá? E aí, relevância, desejo e tudo mais de consequência disso que eu falei. Uma das consequências é a venda. É a venda de obra de arte, tá? Venda de obra de arte é efeito colateral, não é o fim, mas sim o efeito colateral de uma carreira artística com produção, com relevância, com comunicação, tá? E com força aí, tá bom? Viver a sua vida de artista com força. Então, por isso que é importante aí você ter uma identidade artística. Show de bola. Bora para o próximo slide. Então, como então Portman? Portman é meu nome artístico, tá bom? Bruno Portela aí, coordenador do Núcleo de Arte Visual, você está vendo aí no CG, e o meu nome artístico é Portman. Mas Portman, como então criar uma identidade artística, algo único, algo que seja meu, algo que não exista em lugar nenhum? Olha como parece difícil esse conceito, mas eu tenho que te falar. De novo, vou repetir, na verdade. Você já tem todos os elementos para a criação dessa identidade artística. A sua identidade artística, ela é uma mistura de 3 coisas, tá? E aí você já pode anotar isso daí. A sua história, as suas referências e a sua produção. Ok? História, referências e produção. A sua história. Gente, conte a sua história. Tá? Ela é algo único. Olha aqui, o primeiro ingrediente para criar algo único. Conte a sua história. A sua história é única no mundo. A sua história é única na história da humanidade. Pronto, olha aí que legal. Conte a sua história. Todos os artistas que tiveram sucesso na história da arte contaram as suas histórias. Naturalmente eram histórias contemporâneas ao período deles, né? Suas referências, o seu estudo, você precisa, né, aí, buscando referência, então, no movimento antropofágico brasileiro, aí, a Semana de 22, que comemoraremos 100 anos dela, ano que vem, você precisa deglutir a arte, comer a arte, viver mais a sua vida de artista com mais força, consumir mais arte, não estou falando de... como é que eu posso falar? Comprar obra de arte e tal. Exposição e tal. Viver mais a arte. Buscar mais referências. Estudar a história da arte. Tudo isso te ajuda demais. Porque você vai pegar elementos de tudo isso, misturar com a sua história, com elementos da sua história, e aquilo vai criar algo mais maduro, mais relevante artisticamente, contemporâneo, porque está embasada na sua história, tá? Então, suas referências, e aí tudo isso, esse amálgama vai aparecer, vai surgir somente na sua produção. Produzir com consistência. Essa é a base de tudo, na verdade. Essas duas palavrinhas aqui, a sua produção, essa é a base de tudo, de toda a sua carreira artística.
Então, produção. 3 elementos que juntos criam a sua identidade artística. Vamos falar de cada um deles aqui agora, tá? Conte a sua história. A sua história. Primeiro, ela é única. Ela é única. Ela é única. Eu falei disso. Aí, já falei. Ela é única. Ela é algo que traz uma exclusividade para o seu trabalho. Tá bom, mas como é que eu vou contar a minha história? Calma, vamos chegar nessa parte aí. Tá bom? Ela é única e dentro da sua história, quem é a maior autoridade do mundo para falar sobre isso? Você. Olha que legal. Olha o empilhamento de relevância que a gente está criando aqui. O artista, geralmente o artista, o que agrega valor ao trabalho do artista? Quando ele é uma autoridade para falar daquilo. Quando ele tem cancha, né? Quando ele tem tempo de jogo, quando ele entende daquele assunto, ele é autoridade naquele assunto, logo aquele discurso fica mais relevante. E aí você é a maior autoridade nesse assunto. A sua história, por ela ser atual, por ela estar acontecendo agora, ela retrata a sociedade contemporânea e todos os artistas que fizeram sucesso foram artistas contemporâneos, tá? Com exceção de um ou outro que foi reconhecido após a sua partida aí, né? Mas mesmo assim não passou muito tempo desse reconhecimento. Então, retrata a sociedade contemporânea. De novo, todos os artistas de sucesso retrataram isso, a sua vida. Contaram a sua história, ok? E aí, bom, pois é, como é que a gente faz isso? Como que eu faço isso? Como que eu conto a minha história no meu trabalho? Eu fui uma criança perigosa, fui uma criança aí que costumava botar fogo nas coisas, aí um pequeno incendiário mesmo, tá? Então, coitada de mamãe, não podia deixar eu sozinho ali, né? Então, e hoje em dia eu pinto as coisas em chamas, em brasas, vamos dizer assim, tá? Em brasas, e aí eu conto, isso é uma coisa minha, que conta um pouco da minha história. E aí fazendo isso também, e me entendendo mais como artista, eu percebi que o meu conceito, o meu discurso, o que mais me emociona são as histórias de transformação, as histórias de evolução, tá? Todas as metáforas que vêm junto com o fogo, com as chamas aí, que é o elemento visual do meu trabalho, tá? Então, como que eu conto a minha história? No meu conceito, falando do que mais me emociona e visualmente trazendo uma paixão minha aí, um interesse meu aí, tá bom? Por esse tema aí. E aí, assim eu criei uma identidade forte, uma identidade reconhecível. E logo por ser um incendiário, sou autoridade para falar disso, entendeu? Então, é assim que você conta a sua história. Agora, o lance é você pensar aí, mas como que eu vou contar a minha história? Do que eu gosto de falar? O que eu gosto visualmente? Quais as minhas referências visuais? Tá? Você vai trazer essas referências, vai unir com o seu conceito, com o que você quer falar. Vai produzir muito. E isso junto vai amadurecer e criar algo único, algo exclusivo, algo original, que é o seu trabalho artístico. Suas referências. Segundo ponto, suas referências. Primeiro, gente, parece até óbvio, mas olha, estude história da arte, tá bom? Se você pretende se profissionalizar como artista, é imprescindível que você estude história da arte, tá? O que eu sugiro? Estudar toda a história da arte, ok? Porém, comece com o seu movimento artístico preferido. Se você é um amante da pop art, estude pop art. Se você é um amante da op art, estude op art. Se você é um amante do Renascimento, comece por ele. Se você é um artista contemporâneo, cara, caia de cabeça nas exposições e nos artistas contemporâneos. Comece. Isso é primordial, tá? História
da arte, estudar a história da arte. Outra dica para você melhorar a questão das suas referências é usar o Instagram a seu favor, tá bom? Se você entra no Instagram e passa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos vendo ali, scrollando o seu feed, vendo a vida dos outros e sem fazer algo produtivo, o Instagram não está a seu favor nesse caso. Como trazer ele a seu favor? Bom, gente, siga mais artistas, use o Instagram para descobrir um novo artista preferido seu do dia, por exemplo, tá? Não use o Instagram para ficar vendo a grama do vizinho, por exemplo. Use o Instagram para buscar referências, para buscar novos artistas. E o Instagram é maravilhoso para arte contemporânea, maravilhoso, ok? Principalmente a parte de muralismo também tem muito. Então use o Instagram a seu favor para te inspirar todo dia, para trazer arte para a sua vida, para você deglutir mais arte todo dia, a fim de produzir mais arte e uma arte mais madura e mais relevante aí para todos em volta de você, ok? Use o Instagram a seu favor. E aí, justamente porque as suas referências, aqui eu trouxe uma frase famosa aqui do nosso grande Pablo Picasso aqui, artistas medíocres ou artistas bons, né? Copiam. Artistas medíocres copiam, grandes artistas roubam. Vou explicar para quem ainda não entendeu o que a metáfora por trás dessa frase. A primeira frase é autoexplicativa. Artistas medíocres ou artistas bons copiam, fazem igual, copiam. Grandes artistas roubam. O que é esse roubar? Ele se apropria daquela referência, se apropria daquele item, põe no trabalho dele, mistura com a história dele, mistura com outros itens e outros elementos dos quais ele se apropriou, e com isso vai surgir aquele trabalho mais original dele. Pô, mas ele pegou várias partes, cara, ele misturou, e cada parte por si só evoluiu junto com a história dele, e aquilo surgiu algo novo, tá? Não é incomum, ou seja, é normal vermos artistas com trabalhos originais e que a gente fala, nossa, lembra muito ali o modernismo brasileiro, nossa, lembra muito o impressionismo, só que de uma forma moderna. Olha, é um neo-naif, por exemplo, uma obra que dialoga com o naif, mas é mais contemporânea, tá? Então, pegue aí as suas referências, estude a arte, siga mais artistas, viva a sua vida de artista com mais força, pegue essas referências, tome para você, misture com a sua história e produza todo dia, produza com consistência, que aí a sua identidade, a gente vai conseguir desenvolver essa identidade artística mais original e mais relevante aí para a arte, tá? E aí, finalizando essa parte dessa tríade da sua identidade artística, a sua produção. Ok? Primeiro, gente, primeira coisa, consistência. Consistência. É muito importante. E a consistência, eu quero dizer o seguinte, muitas pessoas, muitos amantes da arte, que gostariam de se profissionalizar, isso acontece mais com esse nicho, fazem arte durante só o final de semana, se dedicam ali 5 horas no domingo, né? E aí eu não recomendo isso. É como se você fosse à academia somente ao domingo, 5 horas direto. Você não teria evolução e a chance de se machucar é grande. E aqui também. Você ao domingo, passando 5 horas pintando ali, você não vai estar com seus amigos, com a sua família, não vai estar descansando, vai ficar mais cansado ainda, não vai ter a evolução artística do que se você estivesse produzindo todo dia, menos. Né? Então, consistência. E aí, qual que é a dica para consistência? Meia hora todo dia, no mínimo. Isso é no mínimo, ok? Eu, atualmente, estou em torno de 2 a 3 horas de produção mesmo, de pintura. O resto é administrativo, é outras coisas da carreira. Mas o que eu sugiro é 30 minutos por dia no mínimo. É fácil, é só você acordar mais cedo, usar metade do seu almoço ou ir dormir um pouquinho mais tarde.
30 minutos não é nada, passa muito rápido e você vai ver o absurdo da sua evolução que você vai ter depois de 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que é muito pouco na vida de um artista. Então, 30 minutos por dia, todo dia, e todo dia é todo dia, tá? De domingo a domingo mesmo. Primeiro, por que 30 minutos? É uma técnica para que você não sofra ali, para que seja algo factível todo dia. E para que seja todo dia, né? O importante de ser todo dia é isso, é ser todo dia. Isso vai criar uma evolução artística, um amadurecimento artístico para você. Você vai amadurecer mais, evoluir mais e produzir mais. Produzindo todo dia com consistência do que juntar tudo isso num dia só do final de semana. E além disso, vai poder estar com a sua família no final de semana, com seus amigos, né? Passear, fazer tudo mais, viver a vida, viver a sua vida aí, sem ser sua vida artística, né? E dessa forma você consegue ter uma carreira artística. Então, consistência, 30 minutos por dia. Uma outra dica aqui que eu dou sempre, que a galera adora, que é algo como assim, né? É a tela da destruição ou a peça da destruição. O que acontece? Muitas vezes a gente está fazendo a tela, a peça, a obra de arte, e, cara, e dá medo de dar uma pincelada no meio da cara ali. Dá medo de pegar, a obra está toda verde, meter um negócio rosa. Dá medo de chegar na escultura, chegar e dar uma martelada na orelha, assim, para ver, ou, né? Sei lá, de repente é um conceito seu. E tem muito disso. E aí a gente acaba não fazendo e acaba não evoluindo. Então, para que serve a peça de destruição? Para você testar essas coisas, ok? Ali você não vai ter medo, vai fazer, a maioria dos seus testes vão ficar bons, a maioria vai ficar bom, tá? Dos seus testes, e aí você vai conseguir ter mais coragem para aplicar na sua tela e evoluir artisticamente aquele trabalho. E eu tenho que te avisar, viu? Alguns artistas mentorados meus acabam até vendendo a peça de destruição deles. É muito, é muito engraçado. Mas isso te ajuda, isso simplesmente acaba com o medo que você tem de colocar coisas novas na tela. E olha o poder disso. Tela, escultura, fotografia, tá bom? Espetáculo, peça que você está montando. A peça da destruição. É muito legal, é uma dica aí. E aí, para ajudar também os artistas que, na sua produtividade, aumentar a sua produtividade isso serve muito para os dias que você não se sentir criativo. Isso serve muito. Ter planejado o que você tem que fazer já, tá? Esses dias mesmo aí também não me senti criativo, mas tinha coisa planejada para fazer. E eu fui lá e fiz e evoluí. Aquele dia eu tive a minha pequena vitória naquele dia na minha carreira artística. Então, ao invés de planejar telas, obras simples, únicas, planeje séries. Pegue aquele conceito daquela obra e, de repente, exploda para uma série. E aí, naquela série, você já sabe o conceito, já sabe a ideia, pode fazer ali várias obras daquela série. Isso te ajuda na questão de produtividade, ajuda a você também produzir no dia que você não se sente criativo e te faz um artista mais relevante. Uma série é mais relevante do que uma obra, tá? E com uma série você consegue fazer uma exposição, você consegue fazer ações na sua carreira artística, ok? Então, é isso, galera. A sua identidade artística vai vir desses 3 pontos. A sua história, que é única, que você é a maior autoridade e que é contemporânea. Suas referências, que vão trazer elementos que você adora para a sua arte, vão definir ali a sua arte, e ao misturar com a sua história, vai surgir algo novo, algo único. Só que isso só vai surgir pela sua produção. Produção. Consistência, tá? 30 minutinhos de pintura, de produção de escultura, de fotografia, 30 minutos todo dia. Peça da destruição, se isso fizer sentido aí para sua, de repente o fotógrafo não tem a peça da destruição, é a foto mesmo, né? Mas peça da destruição e planejar coisas maiores, como séries, ao invés de obras únicas. Show? Então, aí para finalizar aqui nossa palestra de hoje, só para te dar
e aí o que é uma identidade artística? Uma identidade artística, ela pode ser uma identidade visual, ela pode ser uma identidade conceitual, ela pode ser, a sua identidade pode ser a própria pesquisa, não ter identidade, uma variação muito grande, pode ser. E tem artistas que a identidade dele é ser multiplataforma, é variar na técnica muito, tá bom? Listei 4, elas podem acontecer individualmente, pode acontecer uma mistura das duas. Os maiores artistas trazem essas 4 na sua identidade. Tem uma identidade visual, tem uma identidade de conceito, de discurso, tá? Para aquele trabalho ter tanta profundidade, ele fez pesquisa, e isso é umas coisas mais importantes na arte, né? A pesquisa embasa todo o seu discurso e a sua autoridade para trazer aquela mensagem. E aí, ele, mesmo tendo uma identidade visual, ele passeia por várias técnicas, multiplataforma. E aí você consegue ver aquela identidade visual dele em várias plataformas. Então, a sua identidade pode ser uma, pode ser 2, pode ser a união de 3, pode ser a união de todas. Tá bom? Mas como que isso daqui vai surgir, vai se definir? Produzindo, tá bom? Essa é a base de tudo, talvez a mensagem mais importante de hoje aqui. Produção, produza. Invista em você, invista em material, invista em produção. Só assim, tudo isso daqui vai acontecer. Então é isso, meus amores, essa foi a nossa primeira palestra do ciclo de palestras Vivendo de Arte, sobre identidade artística, e a próxima será sobre como criar um Instagram artístico e magnético. Você não pode perder, então esteja aqui no canal do YouTube da Cultura e nas nossas redes sociais, na próxima segunda-feira, dia 27, às 7h30 da noite. Nos encontramos lá. Beijo no coração. Até lá.